convida a segui-lo. Jesus, Ele nos chama para segui-lo. Jesus, Ele nos chama para fazer parte do seu reino. Mas eu e você estamos dispostos a fazer parte do reino dele? Será que nós estamos na disponibilidade de seguir a Cristo? Porque o reino dele está aí. O reino dele está aí. E ele conta comigo e contigo. Nesta noite, Jesus, Ele está falando aos nossos corações, dizendo: eu conto com você. Você pode ter a sua profissão normal, mas eu quero algo além desta tua profissão. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens nesta geração. Eu quero que vocês ganhem almas nesta geração. Eu quero que vocês trabalhem na minha obra nesta geração, para que vidas venham ser alcançadas e o reino de Deus venha a ser expandido na terra. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Foi um convite, o melhor convite da vida de Pedro, de Tiago, de João, de Natanael, de Filipe. Foi Jesus olhar para eles e dizer: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Jesus, Ele diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, aonde quando lança essa rede e a gente traz ela de volta, vem todos os tipos de peixe, mas chegando no barco, o pescador, ele tira os peixes que prestam. Então, nós somos os pescadores neste mundo. Jesus, Ele nos chamou, e Ele tem lançado a rede. Ele quer que a gente lance a rede, para que as almas venham, para que almas vão ser transformadas, para que almas vão ser libertas, para que almas vão ser restauradas. Ele quer que nós venhamos lançar as redes, mas é lançar segundo a ordem de Cristo, é lançar segundo a ordem dele, porque só houve uma pesca grandiosa, porque Pedro ouviu a voz do nosso Senhor, quando ele disse: lança a rede à direita. Aí houve a pesca maravilhosa naquele dia. Quando nós seguimos a direção, a orientação do nosso Senhor, há grandes maravilhas, há grandes milagres no meio do povo de Deus, quando nós ouvimos a ordem do nosso Senhor. Jesus, Ele vai olhar para o homem, desprezado pela sociedade, pelo seu trabalho. Era judeu, mas trabalhava para Roma, cobrava impostos. O seu nome era Mateus. Jesus já tinha chamado pescadores. Jesus já tinha chamado 2 dos discípulos de João Batista. Aí agora, novamente, Mateus está vivendo a rotina dele, cobrando impostos do povo. Aí Jesus, Ele passa e só libera uma única palavra: segue-me. E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Creio eu que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já conhecia a fama de Jesus. Mas, irmãos, ele conhecia, mas ele não seguia. Certamente ele pode já ter ouvido algum discurso de Jesus. Certamente ele já poderia ter visto Jesus operando algum milagre, curando alguém ali nas regiões de Cafarnaum. Mas é muito fácil nós observarmos o que Deus tem feito na vida do nosso próximo. A palavra foi liberada para o meu próximo, mas é diferente quando a palavra é liberada para mim. Mateus, ele via Jesus operando milagre. Mateus via Jesus liberando palavras para o povo. Mas naquele dia, Jesus não liberou palavra para uma multidão. Naquele dia, Jesus, ele não operou um milagre. Ele simplesmente olhou para aquele homem e disse: segue-me. E quando a palavra é direcionada para mim e para a tua vida, nós abandonamos tudo e seguimos a Jesus. Porque quando Ele está nos chamando, a gente sente no interior da nossa alma: é Deus me chamando para algo. Então este é o primeiro ponto.
mensagem, Jesus ele nos chama. Ele chama homem, mulher, criança, adolescente, jovem. Ele chama todos nós para proclamarmos a sua obra, para pregarmos o seu evangelho. A igreja foi escolhida para ser coluna e firmeza da verdade nesta terra, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não é só chamar. Chamar qualquer um pode. Mas Jesus ele não só chamou os discípulos. Aí eu venho para o segundo ponto desta mensagem. Cristo nos discipula. O primeiro ponto, Cristo nos chama. O segundo, Ele nos discipula. Como eu quero ser um discípulo se eu não fui discipulado? Fui chamado, mas eu passei pelo discipulado. Muitos são chamados, mas estão dispostos a passar pela escola de Jesus, pelo discipulado. Não é fácil. Não é fácil, mas é necessário um discipulado, irmãos. É necessário sermos discipulados para que possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Porque se não for discipulado, se não for ensinado, se não for instruído, como é que nós seremos discípulos? Não é de qualquer jeito não. Jesus ele é organizado. Ele discipula aquele que ele chama, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja jovem, adolescente ou até mesmo uma criança. Ele chama, mas ele também capacita, ele instrui e ensina. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em todo momento do ministério de Cristo, nas passagens que nós acompanhamos na Bíblia, nós vemos Jesus ensinando aos seus discípulos, trazendo lições a eles. Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus já estava dizendo, anunciando para eles que não seria fácil seguir, porque, irmãos, o Evangelho, ele é felicidade, mas ele não é facilidade. E Jesus mesmo declarou que a porta é estreita, mas ele está conosco todos os dias, irmãos. É estreita a porta, é tortuoso o caminho, é difícil, mas Jesus ele está conosco, nos guiando, nos fortalecendo, para que cheguemos no dia do seu reino. Bendito é o nome do Senhor. Jesus já estava instruindo que assim como ele passaria pela cruz, porque a cruz sempre esteve presente no ministério de Jesus. Jesus ele sempre declarou sobre a cruz. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês também vão carregar a sua cruz, vocês também vão levar a sua cruz. Aí Jesus ele vai discipulando eles, preparando eles para o que havia de vir. Jesus certa vez vai dizer para eles: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz deste mundo. Se Jesus é a luz deste mundo, é porque o mundo vive em escuridão, é porque o mundo vive em trevas. Quem concorda? Quem concorda nesta noite? O mundo vive em trevas, mas nós vivemos na luz. E a Bíblia diz que devemos andar na luz como eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus em Mateus 5 vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, vai declarar:
Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo para nós: enquanto eu estava no mundo, eu era a luz, mas agora vocês, a minha igreja, é a luz deste mundo. O mundo tem que olhar para vocês e ver a diferença. O mundo tem que olhar para mim, para você, e dizer: ele é diferente, ela é diferente, aquela igreja é diferente, aquele irmão é diferente. Porque se não formos vistos como diferentes, nós seremos iguais. Se não é diferente, é igual. Você tem parecido, você tem sido diferente, ou você tem sido semelhante a este mundo? Não podemos ser semelhantes ao mundo. Nós não vivemos segundo as ideologias e filosofias deste mundo. Nós vivemos princípios estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. Não vivemos propostas, nós vivemos propósito. Coloca isso na tábua do teu coração. Você não vive proposta de homem, você vive os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus está instruindo eles, dizendo: vocês, meus discípulos, eu sou a luz, mas vós também sereis a luz deste mundo. Aquele que quiser seguir um caminho, terá que ter um encontro através da vida de você. A obra de Deus é esta. Jesus, ele nos chama, mas ele nos discipula. Quantas vezes Jesus chamou a atenção dos discípulos, homens de pequena fé? Porque Jesus, ele elogia, mas ele também corrige, ele também repreende. Porque a gente só aprende se tiver correção, a gente só aprende se tiver disciplina. Então Jesus, ele está dizendo: eu estou instruindo, eu estou capacitando, eu estou discipulando. Muitos não querem passar pela escola de Jesus. Muitos acham que já nascem profetas, já nascem pregadores, mas é necessário nós passarmos pela escola do nosso Senhor. É necessário nós dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como Isaías disse. Sabe o que é que prova que eu e você fomos chamados? A gente encontra dificuldade na chamada. Quem foi chamado por Deus, quem foi chamado verdadeiramente por Deus, um dia ele disse assim: eu quero parar. Todo mundo que foi chamado verdadeiramente por Deus, chega em algum momento da sua vida que diz: eu não quero mais, Senhor, não aguento tanta pressão. Aí Jesus diz: é por isso que eu te escolhi. Porque quando você se sente assim, você está declarando que depende de mim. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus declarou. Você pode dar glória nesta noite? Jesus declarou: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ei, nós somos eternos alunos do nosso Senhor. Aqui é uma escola que ninguém se informa. Aqui é uma escola que eu e você nunca vai se formar. A gente se forma na faculdade, na universidade, nos cursos, mas na escola de Jesus ninguém nunca se forma. É discípulo para sempre, mas é discípulo gerando outros discípulos. Aleluia. Aquele que foi verdadeiramente discipulado por Jesus, ele permanece discípulo, mas ele não consegue ficar sem gerar outros discípulos. É discípulo nessa noite. Se for discípulo, gere outros discípulos. Discípulo é carregar cruz. Discípulo é dizer: Jesus, segura na minha mão. Jesus,
fortalece a minha vida. Ser discípulo é carregar a cruz até o final. Ser discípulo é o que João fez. E quando muitos saíram, dispersaram, com medo do que estava acontecendo, João estava aos pés da cruz. João estava lá, aos pés da cruz, com aquelas mulheres, dizendo: daqui ninguém me tira. Será que nesta noite eu e você estamos aos pés da cruz? Porque não é errado um discípulo se sentir fraco, incapaz. É como eu disse, quando nos sentimos assim, estamos reconhecendo que dependemos de Deus. Mas um dia em que Cristo mais precisou, só estava lá João aos pés da cruz, juntamente com as mulheres. Muitos abandonam Jesus na parte difícil, mas eu e você somos aqueles que negam, somos os que traem ou os que se escondem, ou então a gente é João que está aos pés da cruz. Na tempestade, Jesus vai ensinar os discípulos. Em seus sermões, Jesus vai ensinar os discípulos, porque Ele está dizendo que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quer aprender? Aprenda com Jesus. Aprenda com os homens que Jesus levantou. Aprenda com os homens que Jesus estabeleceu como os nossos líderes. Aprenda a viver uma vida segundo o coração de Deus, com aqueles que Deus já levantou. Último ponto. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar porque sou como uma criança. Mas Jesus disse, Deus disse para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás, Jeremias. Não temas diante deles, porque eu te escolhi, porque eu sou contigo. E não se preocupa com o que você vai falar, não, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, irmã. Ele vai colocar as palavras na tua boca. Ele vai dar direção pelo Espírito Santo para você pregar o Evangelho. Último ponto. O primeiro foi: Cristo nos chama. O segundo, Cristo nos discipula. E o terceiro, Cristo nos envia. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem é que crê no poder desta palavra? Quem é que crê nesta revelação plena de Deus? Aleluia, Ele declarou dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esta é a palavra. Somente Jesus pode dizer: eu vos dou poder sobre as enfermidades, eu vos dou autoridade sobre os demônios. Somente Ele, porque nós lemos aqui: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas Ele está dizendo: vós sereis as minhas testemunhas. Porque quando Ele sobe aos céus, Ele diz: vão, preguem ao mundo, façam discípulos. Tem gente que não quer fazer discípulos, mas é uma ordem. O id não é um convite, é uma ordem. O id não é uma proposta, é uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. É uma ordem, não somente para os profetas, não somente para os pregadores, é uma ordem universal, é uma ordem geral para a igreja. É para homem, é para mulher, é para criança, é para adolescente, é para jovem. Jesus está dizendo: preguem o meu Evangelho ao mundo, ensinem aquilo que eu vos mandei, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito
até a consumação do século. Oh, glória! Eis que eu estou convosco. Tem gente que pega esse versículo e usa como um amuleto, dizendo: Jesus está comigo. Mas Jesus, ele está dizendo que está com aqueles que anunciam a palavra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mandei. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro cumpra a ordem que ele disse: faça discípulos, ganhe almas, contribua, evangelize, faça a obra de Deus, dependendo dele, e ele estará contigo todos os dias. Jesus, ele está com aquele que trabalha na obra dele, e ele diz: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas que eu peço a Deus que eu seja um dos poucos ceifeiros, porque muitos não querem, mas eu espero que eu e vocês, irmãos, nós, a igreja do Senhor, sejamos um dos poucos que querem trabalhar na seara do Mestre. Aleluia, glória a Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como o mundo vai conhecer a Jesus se a igreja não prega? Como o mundo vai conhecer a Jesus se eu não testemunho da minha fé? Como os meus colegas de escola, de trabalho, de universidade conhecerão a Jesus se eu não abro nem a minha boca para dizer que Ele é bom? Para dizer que Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará. Porque fazer discípulos é anunciar. Gere discípulos para que a obra continue crescendo, avançando e expandindo. Ele prometeu e cumpriu, e nós ainda estamos debaixo dessa promessa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e na Samaria, e até os confins da terra. Jesus nos abandona? Não. Jesus, ele nos abandona, igreja? Não. Ele está conosco todos os dias. Oh, glória, quer faça calor, quer faça frio, quer seja dia bom, de alegria ou de tristeza, Ele está conosco todos os dias. Ele está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis, eu vou repetir, para você dar uma glória para Jesus, e eu vou me sentar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e na Samaria, e até os confins da terra. E esta promessa não é somente para vós, mas para vossos filhos e filhas, a todos aqueles quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Você foi chamado, você está sendo discipulado, e Jesus quer te enviar as nações para pregar o Evangelho dele. Então esteja disponível, diga: Senhor, eis-me aqui, usa como canal de bênção nessa geração. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.